Estamos ao vivo. Boa noite. Eu sou Suzana, coordenadora de grupo de Amor Exigente, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos honrados em receber o Dr. Marcos Estevo dos Santos Moura, graduado pela Universidade do Pará, especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira, psiquiatra forense, com mestrado pela Universidade do Rio de Janeiro e especialista na recuperação da dependência química. Vice-presidente do SEAD-MS, Conselho Estadual de Políticas Públicas Antidrogas do Mato Grosso do Sul. E em meio a esse cotidiano árduo, né, da sua profissão, o doutor encontra ainda um tempo para se dedicar a uma outra paixão, que é a literatura, né, doutor? Isso. É a literatura. E é autor de vários livros, né, e poeta também. E vai nos falar hoje sobre a depressão, a bipolaridade e a dependência química no Setembro Amarelo. Boa noite a todos. Eu sou Tânia Cunha, sou coordenadora de grupo de família aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É um grande prazer estar aqui. Eu tenho certeza que será uma noite muito proveitosa, de grande aprendizado, com este profissional de excelência e, acima de tudo, um ser humano excepcional. Grande parceiro de grupos de apoio, inclusive do Amor Exigente. Obrigado. Boa noite a todos. Gratidão por estar aqui mais uma noite com as minhas parceiras e esse convidado tão especial. Eu sou Yaren, coordenadora de grupo de família daqui de Campo Grande. E lembrando para vocês que as nossas reuniões estão acontecendo virtualmente às 19 horas, todas as quartas-feiras. As informações constam nas nossas páginas sociais, que é Amor Exigente, Cedro, FEAE. Eu vou estar aqui direcionando as perguntas ao doutor, conforme vocês forem colocando no nosso bate-papo. Lembrando que elas serão de âmbitos gerais e não de casos pessoais. Certo, doutor Marcos? O senhor pode estar se apresentando para nós? Olha, eu acho que a apresentação já foi feita, né? Eu gosto de dizer que eu sou um profissional da saúde mental, um psiquiatra, e que não deixo de ser uma pessoa comum, e eu sempre digo que, pelo menos, parte de mim é uma pessoa que ajuda e a outra parte é uma pessoa que também é capaz de pedir ajuda quando necessário. Nós trabalhamos na questão da dependência química há muitos anos. Na verdade, durante toda a minha formação médica, eu trabalho com essa área de dependência química e com a psiquiatria geral. Até no momento em que não se sabia bem onde se enquadraria a dependência química. Aliás, a dependência química hoje, na verdade, ela está em várias áreas, né? Não só na área médica, mas na área social, educacional, etc. E, de qualquer forma, quem trata o dependente químico de uma forma medicamentosamente, hoje, que nós descobrimos os neurotransmissores envolvidos nas dependências, é o médico psiquiatra. Então, é um trabalho de longa data, desde o tempo em que o terror, né, das dependências era a maconha, até hoje em que o terror das dependências continua sendo a maconha, né, quase já legalizada, e que não perdeu o seu terror, só aumentou o seu teor da droga ativa. Veja bem só como são as coisas. A gente vai trabalhando nisso e as coisas vão piorando. Bem, de qualquer forma, a psiquiatria geral, ela abrange uma série de doenças, né? E nós vamos falar hoje, como nós estamos no Setembro Amarelo, nós vamos falar de depressão. Por que depressão? Porque Setembro Amarelo é
Hoje, o que a gente chama de prevenção ao suicídio, eu não gosto muito desse termo, depois eu posso explicar por quê, mas... E como o suicídio ele está... A grande causa do suicídio ainda é a depressão. Quando a gente fala em suicídio, a gente lembra de depressão. A depressão ela pode ser unipolar e uma outra face dela é a depressão bipolar. Nós vamos falar disso um pouquinho agora, né? Eu espero, assim, ter perguntas. Às vezes, e se não me calarem, eu não paro de falar, né? Então, por favor, que venham as perguntas e vamos conversar um pouquinho. A gente gosta assim. O senhor já começou até respondendo a primeira pergunta, né, da minha intenção de fazer, mas é assim. Todas essas doenças citadas, né, têm uma carga muito grande de preconceito, né? A falta de conhecimento por parte da família e do doente. A depressão é vista como frescura. Sim. A bipolaridade interpretada como um temperamento excêntrico. E a dependência química como sem vergonhice, vagabundice, etc. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Pois é. Falando assim, só um parênteses em preconceito, às vezes eu não gosto muito de falar isso, porque a gente diz, poxa, o cara é velho demais. Eu sou bem jovem, tá? Pode até estou parecendo mais velho aqui, né? É que não tem o Photoshop, né? Photoshop. Mas, assim, eu sou de uma época em que as pessoas, quando iam ao consultório do psiquiatra, elas não gostariam de encontrar nem o outro que estava também precisando de tratamento, na sala de espera. Alguns colegas tinham uma porta de entrada e uma porta de saída para o paciente. Então, esse preconceito que ainda existe, mas ele melhorou muito. As pessoas de hoje ainda dizem, tem preconceito. A gente mais antigo diz assim, tem preconceito. Entendeu? O preconceito ele diminuiu muito. As pessoas elas falam no tratamento psiquiátrico, elas falam no seu psiquiatra, elas falam em tudo isso. Mas ele não deixou de existir. Nós temos que continuar lutando para acabar com esse estigma, com esse preconceito em relação às doenças mentais. Esse preconceito faz que as pessoas, pela sua própria impotência em tratar do assunto, e principalmente da doença no seu ente querido, ela fale, por exemplo, nessa falta, tenha esse preconceito com preguiça, né, ou frescura na depressão, por exemplo. As pessoas elas só vão conhecer o que é depressão quando elas realmente sentem isso ou quando elas convivem com alguém que está com esse grande sofrimento. Isso faz que, às vezes, o paciente, quando ele chega com a gente, ele está tão acostumado com o preconceito de familiares e amigos que ele diz assim, olha, o que eu estou sentindo, você não vai compreender, você não vai compreender o que eu estou sentindo, porque sou eu que sinto, esse sentimento está dentro de mim. Mas a gente compreende, eu sempre explico para ele que a gente convive tanto com isso, a gente tem a empatia de se colocar no lugar do outro, naquele momento, naqueles 20, 30, 40, 50, 60 minutos de avaliação, a gente se põe no lugar dele. Nós temos que saber sair do lugar dele depois que ele deixa a sala. Mas, naquele momento, a gente se põe no lugar dele e sente a dor que ele está sentindo. Assim que nós aprendemos. Eu costumo dizer, olha, o cardiologista não precisa ter um infarto agudo do miocárdio para sentir aquela dor lancinante no peito, né? E o psiquiatra ele sente essa dor, que é uma das piores dores que existem. A gente diz que é a dor psíquica, a dor do sofrimento, a dor da depressão. Então, não é frescura, não é preguiça, né? Não é uma infantilidade. E ninguém sai da depressão porque quer sair. Eu digo assim, que as pessoas elas têm uma má interpretação de sair da depressão. Quando chega, por exemplo, um marido, que é muito comum, porque o marido é, teoricamente, o fortão, né? É o fortão. É bom quando é o contrário, né? Que ele se mostra deprimido e a mulher vem apoiando. Mas, como a depressão é mais comum nas mulheres, é muito comum o contrário. E ele diz, olha,
Eu já passei por coisas terríveis na minha vida. Eu perdi negócios, eu perdi imóveis, eu perdi pessoas da família. Eu fui no fundo do poço. Eu disse: quer saber de uma coisa? Eu vou levantar de tudo isso. Então, doutor, eu sei o que é depressão. E ela, por uma besteirinha de nada, por causa de um negócio que não deu certo com o filho, ela já está deprimida. Aí eu digo: olha, tem só uma diferença. Você teve tristeza. Você perdeu o negócio e ficou triste. Tristeza, a gente, sabe, chuta tudo para o alto, dá a volta por cima e supera. Agora, depressão, não. As coisas são pequenas para nós. Dentro dela, essas coisas são enormes, são maiores do que tudo mais que a gente possa pensar. Isso a gente vê muito, Suzana, interessante, na dependência, sabe? O mau exemplo da dependência do cigarro. Aquela pessoa que fuma 20, 30 cigarros e diz assim: olha, você quer saber de uma coisa? Ou a partir de hoje eu não fumo mais, joga o cigarro e amanhã não fuma mais. E ele disse: como é que esse meu filho, o meu cunhado, o meu amigo, seja lá o que, não consegue tirar o cigarro da vida dele? Eu fumava 30, joguei fora e parei de fumar, e ele fuma só 20 e não consegue isso. Eu digo: sabe de uma coisa? É que você era um abusador de nicotina, ele é um dependente. Então, são coisas que as pessoas não compreendem e que fazem um falso juízo de valor. Depressão é uma coisa, tristeza é outra. Tristeza tem um fator externo que faz a pessoa ficar muito triste. Geralmente o fator é tão grande quanto o que ele sente. A depressão não necessita desse fator externo e a pessoa não tem a depressão, na verdade, ela é maior do que aquele fator, parece. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa deixar claro, né? Quando você disse assim, o bipolar é excêntrico, o bipolar, ele é aquele super sincero numa fase hipomaníaca, que a gente chama maníaca, eufórica. Ele fala o que ele pensa, né? É bom isso, porque ele diz assim para a gente assim: ixi, né? E essa decoração aqui do seu consultório, vou lhe falar, já está demodê. Amanhã mesmo eu troco, porque ele já falou a verdade para mim, não tem jeito, ele fala e não deixa de falar. É aquele que te encontra no elevador e te diz uma coisa, mas você de novo, você não sabe que não pode entrar com isso no elevador, e assim por diante. Ele, naquela fase, é assim. Uma semana, um mês depois, que ele já passou para uma outra fase, ele entra e só te dá bom dia, fica caladinho ou coisa parecida. Ele não é aquela pessoa que acorda de um jeito e dorme de outro. Isso é uma ciclotimia ou um outro transtorno qualquer. Bipolar é uma pessoa que ele está numa fase por algum tempo e depois ele está noutra fase por outro tempo. E tem um momento que ele não está em fase nenhuma, ele está totalmente dentro da normalidade. É claro que existe aqueles que a gente chama de ciclagem rápida, eles estão hoje numa fase de manhã e à tarde estão noutra, mas não é bem aquilo que as pessoas colocam. Eu não sei se hoje eu posso falar com o meu chefe, né? Eu não sei se hoje ele está bem ou se ele está mal. Por quê? Porque ele é bipolar, né? Então, esse termo bipolar ficou para aquela pessoa que muda de humor constantemente. E o dependente químico, as pessoas chamam de sem vergonha. Puxa vida! Olha, a gente que lida com eles são pessoas maravilhosas que sofrem e são as pessoas que mais ajudam o outro a sair da dependência, nos grupos de autoajuda. Claro, a marginalidade ela está ligada à droga, né? Mas a droga não está ligada à marginalidade, o dependente não é o marginal. Mas o marginal, de modo geral, ele usa a droga porque a droga é um facilitador de atos, né? De ações, de crimes. Agora, os grandes criminosos, os chefes de quadrilha, eles não usam drogas. Eles só fazem que os seus comandados usem para cometer os crimes que eles planejam. Então, veja bem, os grandes criminosos, eles não são esses dependentes, como a gente fala. A maioria dos dependentes está procurando apenas um espaço para se tratar, e esse espaço nos falta, infelizmente nos falta. Nós não temos, o poder público não tem isso.
Hoje, nós temos mais leitos em hospital privado de dependência química do que em hospital público. Graças a Deus, nós contamos com as chamadas comunidades terapêuticas. São excelentes. E, olha, são colocados muitos obstáculos aos trabalhos delas. Muitos obstáculos. E as pessoas não sabem o mal que fazem ao colocar tantos obstáculos, porque o bem que elas fazem a tantos dependentes é muito maior do que a maioria das pessoas pensa. Doutor Marcos, eu queria fazer uma perguntinha para o senhor. Nós sabemos que a doença da dependência química causa alguns comportamentos inadequados, né? Porque, por exemplo, na tentativa de continuar com o uso de substâncias, a doença pode induzir o indivíduo a manipular, a mentir, né? Esses subterfúgios. E quando que a família pode reconhecer se esse comportamento é um comportamento manipulador ou é um pedido de socorro, caso ele fale em suicídio? Primeiro, assim, a gente precisa ver uma coisa, Tânia. Como é que ele era antes de entrar nas drogas? Como ele está agora? De um modo geral, se ele sair da droga, ele vai voltar a ser como antes. A gente chama isso de condutopatia do dependente. O que é isso? Um dependente, na fase ativa, ele comete ilícitos muitas vezes, não só essa alteração de personalidade e comportamento, né? Que o próprio grupo de apoio chama de defeito de caráter. A mentira, a manipulação, a sedução, que é muito usada para conseguir a droga, ele termina com pequenos delitos com coisas dele próprio, coisas da família e, às vezes, até com coisas externas de casa. A diferença entre ele e o verdadeiro marginal é que, quando ele sai da droga, você pode deixar a carteira aberta, que ele não vai tirar nem um tostão. Ele não é um marginal. Ele se tornou temporariamente um marginal enquanto usuário das drogas. Ex-dependente não existe, mas existe ex-usuário. Agora, quando é que ele está pedindo socorro? Veja bem, a dependência, ele entra de uma forma deliberada, né? Se a gente disser assim, você foi culpado por entrar, foi. Entrou por curiosidade, por dificuldades que ele tinha com ele próprio, com seus medos, suas fobias, sua ansiedade, achando que ele estava tendo um medicamento, ele não sabia como buscar algo para tratar aquela angústia, ele entrou de gaiato no navio, entrou numa canoa furada, e que depois de um tempo ele não consegue mais sair. E quando ele não consegue mais sair, tem um momento que ele vê o que ele está perdendo na vida. Porque os poucos minutos de sobriedade que ele tem, ele vê como a sobriedade é vantajosa e é boa. Mas ele não consegue ficar nela, ele não consegue permanecer em sobriedade. E aí, isso traz a ele um grande sofrimento, um desejo de morte, muitas vezes. E ele pede ajuda, sim. Ele pede ajuda, às vezes, agravando isso. Muitas vezes, errando a dose da droga, fazendo overdoses com muito risco. Muitas vezes, aumentando esse comportamento para que o pai ou a mãe pegue pelo braço, chame o corpo de bombeiro e diga, agora eu vou te tratar. Isso é o que a gente chama de ambivalência, eu quero e eu não quero, né? Então, eu acho que a família, primeiro, ela tem que conhecer como é que ele era antes. Eu digo que a família ela não tem culpa da pessoa, de a pessoa entrar na droga, mas ela é muito importante para que ele saia. Então, nós precisamos mostrar o que é que se pode fazer com esse dependente. Saber o que é o sim, saber o que é o não, saber que amar não significa dar a chave do carro ou o cartão de crédito. Saber que amar também é dizer não. Saber que amar também é denunciar, se for o caso. Mostrar um mal feito que ele fez, né? Um mal feito por ele, alguma coisa mal feita por ele. Isso também é amar. E, ao mesmo tempo, tentar segurar com parentes que tenham um pouquinho mais de pulso sobre ele, com amigos que tenham pulso, verdadeiros amigos, porque nesse momento ele se distanciou dos verdadeiros amigos, ele está com outro grupo. Nós procuramos grupos de iguais, né? Então ele está num grupo perverso,
buscar aqueles bons amigos de uma outra época na vida, tentar resgatá-lo, tentar levá-lo a um tratamento médico, psicológico, aos grupos de ajuda, de autoajuda, e à religião, à igreja. Se ele tiver religião, ele já tem os 4 pilares básicos que eu digo, claro, há 4 pilares que a gente põe externamente, porque, fora esses, tem um grande, que é a família e ele próprio como membro da família. Mas eu chamo sempre de 4 pilares, o médico, o psicólogo, o grupo de apoio e a religiosidade, a espiritualidade. Isso é muito importante para que ele tenha força de sair disso e que para escape, por exemplo, do suicídio, porque nós sabemos que a dependência química é hoje a terceira maior causa de suicídio. Ela só perde para a depressão unipolar, que é a depressão maior, depressão propriamente dita, para a depressão bipolar e só para essas duas. A próxima é a dependência química. Quando a gente fala em dependência química, é a dependência de álcool e outras drogas. Hoje se chama DAOD, né? Dependência de álcool e outras drogas. Essa é a terceira. Depois disso, vem os transtornos da personalidade e a esquizofrenia. São as 5 maiores causas de suicídio. Eu ia passar para o senhor a pergunta da Renata Carolino. Ela ia falar para nós aqui sobre a dependência de drogas medicamentosas, mas o senhor acabou de falar sobre o assunto para nós. Mas, se quiser, eu complemento para ela alguma coisa, porque é um pouquinho diferente, né? Legal. Ó, isso aí, a gente tem que falar uma coisa interessante, porque quando você começa a tratar um dependente de drogas, e que você diz assim, olha, eu preciso da ajuda sua, da família, porque eu vou te passar um medicamento que não pode ser misturado com droga. É perigoso. Você pode fazer uma overdose ou coisa parecida. Quando a gente está passando aquele remédio, ele diz assim, eu vou ter que usar isso por muito tempo, disse assim, provavelmente por algum tempo. Ele disse, não, não quero nada que me deixe dependente. Olha, a gente realmente tem que segurar o riso, né? Porque ele está com uma dependência terrível de uma droga ilícita e ele não quer substituir temporariamente por uma droga lícita. As drogas lícitas, elas têm uma característica diferente das drogas ilícitas. A morte de neurônios com as drogas lícitas, elas precisam ter um abuso muito alto, muito grande, e um tempo muito prolongado de uso, e ainda assim nós temos dúvidas de morte definitivas de neurônio. Mas tem dependência, sim, naqueles medicamentos de tarja preta. Então, isso é importante a gente saber. Se nós formos à farmácia e procurarmos um antidepressivo, o antidepressivo nós pedirmos para o balconista nos trazer, nós vamos ler lá uma tarja vermelha dizendo que esse remédio só pode ser vendido com retenção da receita. Ou seja, é um remédio que pode trazer alguns perigos, mas não um perigo da dependência. Agora, o de tarja preta diz, cuidado, o abuso desse remédio pode causar dependência. Por que isso? Os laboratórios que já sofreram, né, processos por ter seu medicamento levado alguém à dependência, eles se previnem, se precaveem disso, colocando esse anúncio nas tarjas. Então, para que todos fiquem tranquilos, se alguém ficar dependente de um medicamento não tarja preta, poderia entrar contra o laboratório, mas isso não acontece. Às vezes tem até uma dificuldade que o organismo se acostuma na retirada, mas é uma coisa fácil de fazer. Agora, o tarja preta ele poderia sim trazer, com uso abusivo em grandes doses, no decorrer de muitos anos de uso, trazer problemas de dependência, da dependência química, uma dependência lícita, mas é uma dependência química, como o álcool. Ele tem mais ou menos a mesma característica do álcool, que vai trazer uma dependência química com o abuso por longo tempo, e da nicotina, que traz uma dependência química, já por um tempo um pouco menor do que o álcool e do tarja preta, mas que não deixa de ser lícita, apesar de que o número
de mortes por causa do cigarro é muito grande. Mas ele, a princípio, não mata neurônio, mas mata a pessoa da cabeça aos pés, de câncer da cabeça aos pés, de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular cerebral e outras patologias. A questão da overdose medicamentosa também, junto com a overdose, como que se dá isso? Tanto em relação às drogas quanto aos medicamentos? Veja bem, os medicamentos, as drogas, elas já têm um risco muito grande de overdose, né? É aquele erro na dose, né? Erro na dose. Existe um fenômeno chamado tolerância. Cada vez mais o usuário de drogas vai estar usando cada vez mais quantidades. O organismo já tolera maiores quantidades e ele precisa de maiores quantidades para ter o mesmo efeito de antes. Os medicamentos, eles fazem uma potencialização, geralmente, dessa droga. Então, uma quantidade X, por exemplo, de uma droga qualquer, ela vai ter uma quantidade X mais Y. Então, o risco de overdose aumenta. Isso é real. Mas você vê, às vezes, as pessoas tomando medicamentos para dormir com uísque. Olha que risco. Mas eles já fizeram uma tolerância tão grande, né? Eles já conseguem grandes doses dessas drogas que termina que isso não causa overdose. Uma pessoa normal provavelmente teria uma overdose e morreria, às vezes, num primeiro uso, né? Mas as pessoas já estão acostumadas e, por exemplo, toleram mais, mas realmente o risco de overdose aumenta. Se vocês lembram do caso de um lutador, Gracie, né? Eu não lembro mais quanto tempo, mas ele teve uma alteração comportamental, foi levado para a prisão, e aí foi chamado um médico que terminou por medicá-lo na prisão, e ele, então, amanheceu morto. Vocês são muito jovens, né? Mas isso talvez alguém possa ajudar aí, ou quem esteja assistindo, isso tem mais de 10 anos, mas foi algo muito comentado. Então, realmente existe um risco muito grande, sim, de drogas lícitas com drogas ilícitas, ou até o uso de duas drogas lícitas, como, por exemplo, medicamentos para dormir com álcool, né? Também isso é muito comum, as pessoas tentarem usar até para acabar com a própria vida. Tenho aqui o Evandro Correia. Ele perguntou assim, o que vem primeiro? A dependência química ou uma depressão? Como que funciona esse processo? Pois é, Evandro, é difícil, né? A depressão é uma doença que ela pode aparecer em qualquer idade, até na infância, ou como também lá na terceira idade. Mas, de um modo geral, ela acontece na terceira década de vida, né? Ela vem na terceira década de vida. As pessoas, às vezes, elas veem um deprimido que começou a depressão aos 20, 30 anos e dizem assim, mas não é possível, porque ele era uma criança normal, mas o diabético também era normal, né? O hipertenso também era normal. Não significa que tenha que ter depressão desde a infância. Às vezes, no histórico, a gente vê que ele tem características que nos fazem crer que ele provavelmente já poderia ser visto como uma pessoa com tendências a desenvolver um quadro depressivo. Então, a depressão, teoricamente, ela aparece um pouquinho depois, mas isso aí é muito difícil, o que vem antes. Às vezes, ele começa a usar drogas como se fosse um antidepressivo, porque ele já está se sentindo mal, ou tem um interior angustiado, e ele usa a droga numa falsa, né, percepção de que ela vai aliviar esses sintomas. Às vezes o que se trata primeiro, a depressão ou a dependência química nesse caso? Não se hierarquiza isso, Yaren. Nós achamos o seguinte, olha, você tem depressão e droga, vamos tratar a tua depressão hoje, depois você ficar bem, vou tratar a droga, não vai dar certo. As coisas têm que ser tratadas conjuntamente. Ele não tem uma doença, ele tem duas. E nós vamos tratar as duas doenças. Como se ele tiver depressão e pressão arterial alta, hipertensão e diabetes, ele precisa tratar as duas coisas, ambas as coisas. Não se prioriza uma doença, se trata todas as doenças possíveis. O que se prioriza hoje em medicina, de modo geral, são as condutas
cirúrgicas, né? Você vai primeiro fazer cirurgia X e depois vai fazer cirurgia, um outro tipo de cirurgia. As doenças clínicas, de um modo geral, você trata conjuntamente, a não ser que não seja possível, você tem que melhorar uma pessoa, por exemplo, de um quadro de caquexia, ou seja, de desnutrição grave, de desidratação, para tratar em seguida uma outra doença. Mas, de um modo geral, você trata ambas as doenças sem colocar uma como mais importante que a outra. Uma vai agravar o estado da outra. A depressão vai fazer a busca da droga e o aumento da droga vai deixar a pessoa mais deprimida e principalmente com uma situação de fracasso por não conseguir se manter sóbria. Certo, obrigada, doutor. Tânia. A Suzana vai fazer uma pergunta agora, né? Então, a família deve ser direcionada a um tratamento em paralelo, né? Quando tiver com um doente que ele está passando por um processo de pensamento suicida, a família deve ter um direcionamento para um tratamento também? Olha, a família, ela é a maior vítima, né, do suicídio de alguém. O tanto que hoje a gente fala dos sobreviventes do suicídio, em pós-venção, não só em prevenção. Ela sofre muito. Hoje se diz que 60 pessoas ao redor do suicida sofrem com o ato suicida, e 6 pessoas vão sofrer mais ainda. Por quê? Porque hoje, por mais que façamos um tratamento integrado, médico, psicológico, nós vamos estar pedindo o apoio muito grande da família, dos amigos, dos colegas, das pessoas que estão ao redor daquela pessoa. São elas que convivem 24 horas por dia com ele. E são elas que acham que não perceberam nada. Isso aí é comum, até quando não é suicídio, né? Por que eu não levei fulano para fazer essa cirurgia em São Paulo? Não é isso? As pessoas pensam isso. Agora, você imagina o suicídio. Por que eu não percebi? Por que eu não corri com ele para o hospital? Por que eu tinha uma arma dentro de casa se eu tinha uma pessoa com ideias suicidas? Por que eu tinha armas brancas, né? Armas de fogo e armas brancas dentro de casa? Por que eu não pus grade nas janelas para evitar que ele se jogasse? Por que eu deixei ele sair sozinho e fui para chegar no pontilhão da Afonso Pena? A família se cobra muito. Então, é, nós não podemos manter essa culpa da família, não tem como segurar. Né? Não tem. Às vezes é um que a gente chama de rapto suicida, é um impulso suicida que em menos de 10 minutos ele pode tomar aquela posição. É claro, algumas coisas elas são facilitadoras, como armas em casa, locais altos que não têm grades, bebida alcoólica dentro de casa, são facilitadoras, mas às vezes é muito difícil não ter isso dentro de casa. Ninguém pode ser culpado pelo suicídio, a não ser que esse suicídio seja provocado, sabe, com alguém que diz assim, você se mata, senão alguém vai morrer na sua casa, tem alguém lá, não, por exemplo. Ora, isso é muito difícil, uma situação de alguém ser culpado pelo suicídio. Hoje nós falamos em prevenção, que eu sempre digo assim, vamos falar em intervenção, em como nós podemos intervir para que a sociedade aprenda, né, os riscos de suicídio, porque não tem prevenção de suicídio, tem prevenção de riscos. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós precisamos deixar essa pessoa em tratamento, nós precisamos pedir para a família o apoio, pedir para amigos o apoio. Hoje nós contamos com o SAMU para ir buscar um paciente, o Corpo de Bombeiros em locais difíceis, fazem um tratamento excelente, tem um comportamento excelente com o suicida. Agora, o que é que nós podemos dizer para a família? Vejam o seu ente querido, vejam se ele está sofrendo, procurem levar a um profissional e, se for uma emergência, levem a um pronto atendimento psiquiátrico ou clínico. É isso que a família tem que fazer. Às vezes o paciente não está disposto a isso.
mas a família tem que, se ele não quiser ir por conta própria, isso aí é passível de um comportamento, de um atendimento involuntário daquele paciente. Se ele pode ser atendido e até internado involuntariamente, significa que a família pode também levá-lo à força. Eu tenho aqui a T. Pereira. Ela fala um pouquinho para nós sobre o TDAH e a esquizofrenia. Você pode falar um pouquinho disso relacionado ao suicídio, ao uso de drogas? Olha, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é tem um grande, o que a gente chama de comorbidade. Comorbidade, ou seja, vem junto, eles fazem uma dupla junto com a dependência de droga. É muito difícil. A pessoa que não consegue focar a atenção, que não consegue manter a concentração, ele é sempre chamado de burro, ignorante, que não aprende. Para ele é muito difícil. Ele é hiperativo de um modo geral. Então, a droga dá uma falsa calma por algum tempo, mas só que ele piora. Daqui a pouco, ele não tem mais só o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem TDAH e tem a dependência de drogas. E é interessante que antigamente a gente dizia TDAHI, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na infância. Hoje, nós sabemos que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na infância, ele evolui na fase adulta, na maioria das vezes ele se transforma apenas em TDA, transtorno de déficit de atenção. E ele tem um sofrimento muito grande. Aquela pessoa que ela não é escolhida para muitas coisas, está sempre no mundo da lua. Aliás, nós temos um psiquiatra que tem um livro chamado No Mundo da Lua, do Paulo Matos, muito bom, em que ele trata o TDA, o TDAH, e isso aí realmente é um das doenças, das enfermidades psiquiátricas que cursa muito com depressão. Mas tem tratamento, e se ele melhora o transtorno de déficit de atenção, se isso é percebido desde a infância, e hoje a maioria das vezes percebido desde a infância, hoje a pedagogia está mais treinada para ver essas crianças, para chamar os pais, para direcionar essa família a um tratamento. Então, essas crianças serão adolescentes e adultos que podem escapar da dependência química. Por outro lado, quando eles não escapam disso, quando nada disso acontece, o risco é muito grande de entrar nas dependências de álcool e de outras drogas. A esquizofrenia, ela é uma doença grave, é uma doença psicótica, talvez a psicose mais grave, talvez não, é a psicose mais grave hoje que existe dentro das doenças mentais. E uma parte delas, ela cursa com desejos de morte, principalmente naqueles esquizofrênicos que eles têm alguma afetividade e percebem essa doença, percebem que não estão dentro de uma normalidade total, né? Percebem que tem perdas, percebem que tem a estranheza dele, percebem que são rotulados com uma doença que às vezes é pejorativa, as pessoas brincam de uma forma pejorativa. É um esquizofrênico, isso vocês já viram, né? Já ouviram muito. Ora, não tem nada pior do que você saber que a sua doença é motivo de gargalhadas, né? Ou de alguma forma ela é pejorativa. Então, quando eles sofrem muito, existe um risco grande de suicídio. Eles querem ser normais, eles querem tomar menos medicamentos, eles querem viver a vida como outros jovens, porque a esquizofrenia é uma doença que aparece na idade jovem, na segunda década, aos 15, 16 anos de idade. E são pessoas que têm o que a gente chama de defeitos esquizofrênicos. Elas jamais ficam totalmente assintomáticas. A depressão, as pessoas ficam sem sintoma nenhum, tanto a depressão unipolar quanto a bipolar. Mas a esquizofrenia, não. Ele a vida toda vai se achar alguma coisa, ou uma perseguição, ou coisa parecida. E esse sofrimento dele pode trazer desejos de morte. Então, são pessoas que realmente elas precisam de maiores cuidados, mas
Mas essas Nós doenças, corremos elas ideia também não levam ao uso de droga. Não é uma coisa que fundamenta a outra, né? mas existe muita dependência de drogas. Existe uma dependência maior de nicotina na esquizofrenia, né? É como se fosse uma oralidade maior, principalmente de drogas realmente orais, a nicotina e a maconha. E hoje a gente sabe que a maconha, por si só, na adolescência, ela pode gerar um quadro esquizofrênico. Eu costumo chamar de psicose canábica. Ela é uma esquizofrenia com algumas particularidades, mas ela causa isso. Então, algumas esquizofrenias, elas são causadas pelo uso da maconha. É interessante que saiba isso. É essa droga que está aí a ponto de ser liberada, né? E que a gente espera que tenha seja travancada pelas nossas autoridades, né? Porque nós, médicos, continuamos lutando para evitar isso, mas às vezes é muito difícil. Talvez só nós não tenhamos a força suficiente que gostaríamos de ter. Então, a esquizofrenia e a dependência de drogas, principalmente da maconha e da nicotina, que é uma droga lícita, é muito grande. Eu tinha uma pergunta aqui do Rogério João, que fala exatamente sobre a liberação, a PL agora, né? E aí ele também questiona como que, ao seu ver, ficaria essa liberação. E ele também tem outra pergunta aqui, que fala sobre comportamentos depressivos. Como que a família consegue perceber isso? Se tem algum sintoma, algum sinal? Olha, a liberação, né, que primeiro ele quer saber, depois dos sinais de depressão. A liberação da maconha, eu sou uma pessoa radicalmente contra a liberação da maconha. Como eu disse, eu trabalho durante toda a minha vida, mais de 30 anos, com a dependência química. Eu sou do tempo que a maconha era 4% de THC. Agora tem a maconha prensada, tem maconha de todo jeito, né? O haxixe, o skunk. Você vê mais de 20, 25, 30% de THC. A morte neuronal existe. A síndrome motivacional é grande. Aquela vontade de não fazer nada é muito grande na maconha. Os quadros de pânico, né? Eu tenho um paciente muito bem resolvido hoje, que eu já o trato há mais de 20 anos, e que ele bate, né? Hoje de cotovelo, né? Assim, diz assim, doutor, eu vou lhe dizer o seguinte, não se gabe não, hein? Não foi o senhor que me tirou da droga, não, hein? Foi o meu transtorno de pânico, porque ele teve um transtorno de pânico com maconha, e eu disse para ele assim, isso é da maconha. Ele disse, não é não, não é não, isso aqui é bom, já dizia bom há 20 anos, hein? Não é da maconha não, doutor. O senhor pode tirar, pode tirar o cavalinho da chuva, que não é da maconha. E aí ele usou a maconha, teve outra crise de pânico. Aí eu cheguei com ele, eu disse, e aí? Ele disse, é da maconha. Nunca mais usou. Hoje ele é uma pessoa bem resolvida, um trabalhador, e como eu disse, bate de cotovelo assim comigo, e disse assim, não foi o senhor não, foi o transtorno de pânico. E realmente é. Graças a Deus ele teve 2 crises de pânico na vida e largou a maconha. Ele disse, eu sempre fui muito intenso. Se não fosse isso, eu acho que hoje eu estaria na sarjeta, disse ele, né? Então, realmente, veja bem, a maconha ela traz grandes malefícios. E nós falamos de uma maconha medicinal, que é absurdo. Nós temos uma parte dela, o canabidiol, que ele pode até, o CBD, que ele pode até ser medicinal, ele até trata alguma coisa, apesar de eu achar que ele não é tão bom quanto diz. É alguma coisa muito, muito, muito frágil em termos de tratamento médico, mas ele serve para dor, não melhor que a dipirona. Ele serve para náuseas, não melhor que o Plasil. Ele serve para convulsão na infância, em alguns tipos de convulsão. Parece que nessa ele tem uma ação melhor. Mas não é porque o canabidiol é bom que nós vamos dizer que a maconha é medicinal. Eu sempre comparo com a bradicinina do veneno da jararaca, que, aliás, foi descoberto por um brasileiro. Depois, quem quiser ir para o Google vai ver. Aqui ele descobriu nos prontos-socorros que as pessoas que chegavam picadas pela
cobra tinha uma queda de pressão. E aí ele extraiu, então, uma parte do veneno da cobra e fez um remédio chamado captopril, que a maioria conhece. É um dos remédios muito usados para pressão alta. E ninguém chama a jararaca de medicinal. Aliás, eu acho que isso é uma injustiça com a cobra. Então, doutor, o Rogério fez uma pergunta aqui, que inclusive é uma dúvida também minha, né? Se a gente tem dúvida, né, alguma suspeita em relação a alguém próximo da família, ou mesmo um amigo, como é que a gente deve interpelar essa pessoa, né? Por exemplo, a gente deve perguntar para ela diretamente se ela tem pensamento suicida, ou então isso pode ser um estímulo para que ela pense em cometer esse ato. Como que a família pode interceder, pode conversar para poder entrar, né, na doença mesmo, propriamente dita, entender essa doença na cabeça do que está mais próximo de você? Desculpa, o Rogério, ele tinha feito essa pergunta ali, eu terminei falando, né, só da maconha. Deixa eu te dizer o seguinte, nós precisamos conversar abertamente, né? Perceber sinais de depressão, perceber alterações de comportamento. Alteração de comportamento é importante. Eu lembro assim, quando a gente falava em raiva humana, né? A raiva, aquela doença causada pela mordida do animal, né? A gente matava o animal com a raiva humana. Depois dizia assim, não, você não pode matar o animal. O que é que você tem que fazer? Deixa o animal lá quietinho por 10 dias e observa o comportamento do animal. Olha só, se o animal era alegre, ficou triste. Se o animal era triste, ficou alegre. Se o animal quer bater, morder alguém da casa, aí é hora de você levar a pessoa para tomar a vacina antirrábica, porque provavelmente ele está com raiva animal. E é isso. Nós não vamos comparar a pessoa com o animal, né? Apesar de que já estamos muito parecidos. De qualquer forma, nós precisamos ver alteração de comportamento. Um jovem com alteração de comportamento, não vamos falar que é coisa da infância ou é uma aborrecência apenas, né? Vamos observar esse comportamento. Vamos ver se ele tem alteração no sono, alteração nas respostas, na procura de amigos, no desempenho escolar. Isso tudo nós precisamos ver e temos que procurar conversar. Não tem nada mais interessante quando ele percebe que está sendo compreendido. Se a família acha muito difícil esse diálogo, leve-o a um profissional da psicologia ou da psiquiatria para isso. Nós temos 3 tabus na vida. Eles são: ninguém quer falar em sexo, ninguém fala em sexo, ninguém fala em droga e ninguém fala em suicídio. Um medo. Quando a gente fala em sexo com o paciente, que ele fala e diz assim, ninguém falou sobre isso comigo até hoje. Quando a gente fala em droga, você já teve contato com drogas ilícitas? Alguns ficam até chateados, mas é importante abordar isso. Você já pensou em morte? Já pensou em morrer? Já pensou em acabar com a vida? Que, aliás, são 3 termos distintos que têm que ser abordados. E eles, às vezes, são escalonados. Pensar em morte significa quase que glamorizar a morte. A morte. O que é a morte? Né? É a única certeza que temos na vida, é a morte. Quando a gente começa a glamorizar isso, a gente já tem que tomar um pouquinho de cuidado. Né? É claro, a gente for ver lá Fernando Pessoa, que diz assim, que a gente pode esconder isso de alguma forma, ou será que a gente é triste, né? Na verdade, como ele coloca no próprio verso, mas, no próprio poema, mas, de um modo geral, nós precisamos ver se ele fala em morte,
Se ele fala em morrer, puxa vida, mas morreu aquele indigenista, um cara que estava fazendo um trabalho belíssimo pela comunidade indígena, eu que não tenho nada na vida, por que não fui eu? Ele fala em morrer. Isso aí a gente já tem que colocar o segundo sinal de alerta. Agora, quando ele fala, quando ele já tem ideias de como fazer isso, quando ele já tem um planejamento que a gente chama de ideação suicida, aí o caso é grave. Mas nós precisamos falar nisso. Como é que você vê a morte? Você pensa em morrer? Você já planejou isso? Se a segunda resposta foi positiva, já fez algum plano para isso na vida? Já te passou pela cabeça? Depois já tentou? Pode ser hereditário, doutor, ou não? Hoje a gente fala em hereditariedade de tudo, Yaren, tudo, né? Então, o estudo do genoma começa a nos mostrar isso. Nós colocamos culpa sempre na morte. Ou nós nos culpamos ou vamos colocar culpa em alguém. É assim. Agora, foi aquela namorada safada que pôs um par de chifre nele e ele não aguentou, né? Ora, você sabe quantas namoradas estão pondo par de chifre nessa hora? Né? Claro, não é para todo mundo ficar preocupado, mas é importante a gente saber o seguinte: o par de chifre deixa uma tristeza muito grande, o abandono deixa uma tristeza muito grande, a predisposição ao suicídio leva à morte, né? Então, se nós quisermos dizer que ela teve uma contribuição nisso, mas se não fosse ela seria outra. Ou uma outra namorada, ou uma perda do emprego, uma perda de um patrimônio, seja lá o que fosse. A gente acha que precisa ter uma predisposição. E quando existem tentativas anteriores, ou quando existem casos na família, então isso acende um sinal de alerta muito grande em nossas cabeças. Aí o risco é maior, muito maior. Existem histórias de pessoas que concretizaram, por exemplo, a morte. Existe um caso aqui, se eu não me engano, foi em Maracaju, de uma pessoa que se suicidou com a arma do pai. Veja bem, até aí tudo bem, mas com a arma do pai, que o pai tinha se matado antes. Eu não sei dizer por que essa arma não foi apreendida, mas para você ter uma ideia de como são as coisas. Então, existe, sim, o risco maior na hereditariedade. Nós estamos chegando já nos minutos finais. Eu vou deixar a Suzana fazer uma última pergunta para o senhor. E o senhor encerra para nós. Muito obrigada pela sua participação. Suzana. Então, a internação psiquiátrica é sempre indicada após uma tentativa de suicídio? Sim, Suzana, sim. O ideal era que já houvesse até antes, né, dessa primeira tentativa. Ela é sempre indicada. Não significa que com a intervenção psiquiátrica não vá mais haver outra tentativa e até que a pessoa possa concretizar o ato. É como um cardiologista nem sempre vai conseguir evitar um infarto agudo do miocárdio. O suicídio, ele faz parte das perdas psiquiátricas. Todo psiquiatra que já atendeu muitos pacientes, a não ser aqueles que não atendem muitos pacientes, ou coisa assim, já teve perdas. Infelizmente, todos nós já tivemos perdas por suicídio. Faz parte. Como o cardiologista vai perder algumas pessoas com doenças cardíacas e assim por diante. Mas a intervenção psiquiátrica ela é importante desde antes, de preferência, da tentativa, como depois dela, como também o apoio psicológico, o que nós chamamos de tratamento integrado. Hoje é importantíssimo o psiquiatra e o psicólogo poderem trabalhar junto com esse tipo de caso. Tá? E, mais uma vez, eu sempre digo que nós precisamos de todos os pilares na dependência química e, se possível, todos os pilares também na depressão. O psiquiatra, o psicólogo
se nós pudermos participar de grupos de ajuda bem formados em depressão, em transtorno bipolar, não aqueles que querem ensinar a forma de morrer, porque eles fazem um desserviço à saúde e à vida, mas aqueles que têm uma responsabilidade consigo e com o outro, seria muito importante, e, acima de tudo, a religiosidade, né? Estar em contato, assim como dizem, né, os membros dos grupos de apoio com o poder superior, isso aí faz muito bem à vida, e nós, psiquiatras, agradecemos. Eu me sinto muito bem quando o meu paciente me diz assim, que ele tem todos esses pilares, essas sustentações com ele. Realmente funciona. Doutor Marcos, a gente queria agradecer muito, né, o senhor ter tirado esse tempo para estar falando conosco, porque é muito pertinente, a gente ouve muito no grupo de Amor Exigente certas aflições, né, ligadas à família e ao seu dependente químico, com o humor, então foi muito proveitoso, muito aprendizado, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer e uma honra, né? Tá aqui. Nós que já somos companheiros de uma luta contra a dependência, está falando no suicídio agora e na depressão. Muito obrigado. Gratidão, então. Até a próxima, tá, doutor? Até a próxima. Já fica um convite para a próxima reunião nossa. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Eu vou estar encerrando agora. Foi maravilhoso o nosso papo de hoje. Obrigada, boa noite.